Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ourinhos Cast, que é o podcast do Poder Legislativo. Eu sou Ariane Salles e hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e também à valorização da vida. Para essa conversa, eu tenho a honra de receber aqui a psicóloga a doutora Janaína Vitorino Coral. Ela também é psicóloga em cuidados paliativos e que vai nos ajudar a entender melhor sobre a saúde mental, o acolhimento e também caminhos para apoio. Afinal de contas, o suicídio é um tema muito importante, muito forte. Ela já está aqui comigo, vou apresentá-la para vocês. Seja muito bem-vinda, doutora Janaína. Obrigada, Ariane. Fiquei muito feliz com o convite. Falar sobre promoção de saúde mental é muito importante. Primeiramente, vamos conhecer quem é a doutora Janaína. Eu sou psicóloga, eu atuo na clínica e no Hospital do Câncer, sou especialista em saúde mental e em cuidados paliativos. Doutora, para a gente quebrar um gelo aqui, qual a importância de termos um mês inteiro dedicado a falar sobre a prevenção ao suicídio e à saúde mental? Nossa, essa campanha, Ariane, é muito importante. O suicídio ele é carregado, né, de estigmas, de tabus. As pessoas acreditam que se não falarmos, ele não vai acontecer. Ou se falarmos, a gente potencializa, a gente dá ideia e ele acaba aumentando o número. Então, só para exemplificar, eu queria falar um pouquinho dos casos para que eu continue falando da importância. Estima-se que ocorram mais de 700 mil suicídios por ano em todo o mundo. Ou seja, uma morte a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 4 segundos. Então, e isso vem aumentando, né? Não é algo que está estacionado ou que vem diminuindo, vem aumentando cada vez mais. Se não falar, diminuísse ou evitasse os casos, a gente estaria, né, diminuindo esses números, mas não é o caso. Então é importantíssimo que a gente fale a respeito, que a gente desmistifique isso de que a gente não pode falar, que não pode chegar perto. Orientar, falar, faz com que as pessoas não se sintam sozinhas, né? Faz com que quem está em sofrimento perceba que, nossa, tem mais gente passando pelo mesmo que eu, e nisso a gente consegue orientar onde essas pessoas podem buscar ajuda, onde elas podem ser ouvidas, onde elas podem buscar um socorro. Inclusive, esses dias nós recebemos aqui no Ourinhos Cast uma jovem escritora que escreveu, né, lançou um livro dizendo assim, como é que era mesmo? Em silêncio eu gritei. Então o silêncio às vezes é um grito e que se a gente não prestar atenção, ou nós que estamos passando por isso, na hora que percebermos, isso já é tarde demais, né, doutora? É isso mesmo. E falarmos sobre nos capacita a escutar, né? Porque se eu não sei nada sobre o suicídio, se eu não ouço falar sobre cuidados com a saúde mental, como que eu vou conseguir olhar para o meu parceiro ou para alguém, para um conhecido e ver que essa pessoa está pedindo socorro, né? Ver que alguém precisa de ajuda. Por isso a importância do falar sobre, do desmistificar, potencializar pessoas a cuidar do outro. A gente precisa escutar, né, o que não é dito. Inclusive, o que a senhora apontou de que muitas pessoas dizem, se a gente falar sobre suicídio vai desencadear ainda mais. Eu escuto isso desde que eu me conheço por gente. E é como a senhora afirmou, né? Se a gente não falasse, a gente escondesse os números, o que acontece, diminuísse, já tinha acabado. É isso mesmo. Muito mais que o silêncio, para a gente evitar, a gente precisa falar. Mas falar de forma humanizada, de forma, como que eu vou te dizer, com coerência, né? Porque eu acho que o risco dessas campanhas é que vira uma coisa meio que romantizada. Todo mundo começa a postar e muitas pessoas começam a postar de formas irresponsáveis, sem muito conhecimento. Então, assim, falar é de extrema importância, mas vamos conhecer, vamos tentar ler a respeito, nos aprofundar,
para saber o que a gente pode e o que a gente não pode falar a respeito, né? De que forma que a gente coloca. Senão, eu acho que a informação ela só atrapalha se ela é mal colocada, se essa informação é errônea, se ela não tem fundamento. Senão ela só ajuda mesmo. Agora, doutora, quais são os sinais de que alguém próximo pode estar precisando de ajuda? São vários os sinais, Ariane. Assim, a gente tem que perceber mudanças. Né, um amigo que está mais isolado, um amigo que não está rendendo tanto no trabalho, uma criança que está caindo o rendimento escolar, que está um pouco choroso, que traz falas de eu não sirvo para nada mesmo, eu queria acabar com esse sofrimento. Começa a ficar mais desleixado nos cuidados, né, com o físico mesmo. Eu acho que cada um vai mostrar esse sofrimento de uma forma. Tá? Existe uma causa, assim, concreta para uma pessoa chegar até o suicídio? Até se suicidar? O suicídio é uma questão multifatorial. Nunca é uma única coisa. A gente costuma escutar muito, né? A pessoa morreu por suicídio porque aconteceu isso. Brigou com um namorado. Não é isso. Né? Tem fatores que podem até ser a gota d'água, mas são N questões. A gente percebe o uso abusivo, né, de substâncias, né, a droga, o álcool, pode potencializar os sofrimentos emocionais quando não são ouvidos, as doenças mentais, né? Hoje a depressão ela está aí muito, a ansiedade exacerbada, ela está muito presente. Então, são fatores que podem, sim, potencializar o risco. Questões sociais. Hoje a gente vive, né, uma crise tão difícil. Então, questões sociais, eu acho que entra aí nesses riscos. Essas redes sociais, né? Esse mundo tão perfeito que colocam. E para quem está num sofrimento enorme, que não tem conhecimento, que não sabe onde buscar ajuda, começa a ver coisas tão fantásticas que acontecem na vida do outro e que a vida dele é tão pequena e insignificante aos olhos dele, né? Porque, por exemplo, o sofrimento emocional faz com que a gente não consiga ver a realidade direito. Então, eu acho que são N fatores. Essa nossa vida diária corrida, que a gente não para um minuto para falar, peraí, deixa eu respirar um pouquinho, ela vai desencadeando na ansiedade, que leva à depressão. Isso daí também é causa de todos esses números, né, que a senhora apresentou. Sim, onde eu fico, né, nessa correria? Que horas que eu me cuido? Que horas que eu olho para mim? Qual é o horário do meu lazer? Quando que eu consigo olhar para a minha saúde, tanto física quanto mental? De repente a pessoa está lá tão no automático, trabalha, faz e acontece, que a hora que percebe já está de uma forma assim, muito agravada, né? Essas doenças, principalmente as doenças mentais. Agora, como que familiares e amigos podem agir diante de situações de risco sem julgar, mas sim apoiando? Eu falo sem julgar porque eu estive numa palestra essa semana sobre a abertura mesmo do Setembro Amarelo e quem estava palestrando disse assim que nós, inclusive quem estava palestrando e quem estava assistindo também, que a gente não consegue parar para ouvir o outro e também a gente começa a fazer pré-julgamentos. Depressão, vou dar um exemplo bem chulo, desculpa quem está nos assistindo. Pega um tanque de roupa, vai lavar a louça. E não é a forma certa de ajudar, né, doutora? De jeito nenhum. Isso é muito cruel. Por mais que muitas vezes a gente faça sem perceber, faz por uma brincadeira. Quando a gente fala de saúde mental, não existe lugar para brincadeira, né? É tudo muito sério. A gente não sabe o tamanho da dor do outro, né? O que para o outro é muito difícil, para a gente é uma coisa corriqueira. Então, não dá para julgar. A gente tem que ser capaz, eu acho que isso é um trabalho que tem que ser construído mesmo. A gente tem que ser capaz de olhar para aquele outro com cuidado, né? Com carinho, escutar verdadeiramente. A maioria das pessoas hoje não escutam.
né? Então eu estou ali contando algo para alguém e a pessoa fala assim, então, mas comigo é dessa forma, comigo é de tal jeito. Não, eu só preciso de alguém que me escute. Então, assim, escutar, dar ouvido é super importante. E estar atento a essas falas. Nossa, que está muito difícil, que eu não aguento esse sofrimento. A gente não pode fingir que nada está acontecendo. A gente precisa validar qualquer sinal de sofrimento, né? De sofrimento psíquico, de sofrimento emocional. Esse sofrimento precisa ser cuidado. E se eu não sei como agir, eu preciso procurar ajuda. Ajuda de um profissional, enfim. E eu não posso ter vergonha de perguntar, não posso ter medo de perguntar diretamente. Você pensa em acabar com esse sofrimento? De que forma você pensa? Então a gente tem que estar atento. Como que vocês, profissionais, conseguem lidar com tudo isso quando essa demanda chega até vocês? Olha, quando esse trabalho é construído aos poucos, né, Ariane? Então a pessoa vem pra gente e vai se construindo uma afetividade, um cuidado. Você vai sabendo da história do outro. Saber a história do outro é super importante. E a gente vai fortalecendo laços. E aí a pessoa fica mais à vontade para contar desses seus desejos, dessas suas dores mais profundas. E a conversa aí flui de uma forma mais aberta, mais cuidadosa, entendendo de verdade o sofrimento desse outro. E daí fica mais fácil da gente encaminhar, da gente falar, você está correndo risco, a gente precisa, né? Eu encaminho muito para os psiquiatras, a gente precisa de uma rede de apoio, precisa trabalhar em conjunto. A terapia sozinha, muitas vezes, ela não ajuda quando o caso já está muito agravado, enfim. Então, é necessário uma rede de apoio. Medicações são necessárias? Sim, na grande maioria das vezes. Quando a gente já fala que a pessoa já está com ideação suicida, está nesse grau, é super importante. Internação, medicação, a família tem que saber, né? Então, falar abertamente com o paciente, isso é importantíssimo. Olha, eu preciso falar com os seus pais, né? Se for um adulto, eu preciso falar com os seus filhos. A gente não pode guardar isso pra gente, né? Essa pessoa precisa ser cuidada de perto. Então, a primeira coisa é não deixar, quando a gente percebe algo, não deixar esse paciente sozinho. Os pacientes, em sua maioria, doutora, eles têm assim, eles não aceitam a doença? Olha, em alguns casos sim, mas quando chega em um ponto desses, a pessoa já está tão cansada de tanto sofrimento, de tanta dor, porque quando a gente fala em suicídio, a gente fala em pessoas que estão extremamente com sofrimento extremo. Tá? Então, não é um diazinho triste, é um sofrimento insuportável. Para eu pensar em acabar com a minha vida, para eu acabar com a dor, pensa o tamanho dessa dor. Então, a gente fala de dor. A pessoa, nesse momento, ela quer ajuda, ela não quer... Ela não nega. Ela não resiste, né? Dificilmente. Agora, quais são os serviços que estão de apoio, que estão disponíveis para quem precisa de ajuda imediata? A senhora sabe dizer isso para a gente? Eu até anotei aqui. A gente precisa de locais físicos, né, de atendimento psicológico e psiquiátrico, como, por exemplo, o CAPS. Eu acho que não são todas as cidades que têm o CAPS, mas o CAPS, o serviço é maravilhoso, então eles dão esse suporte, tá? Centro de apoio psicossocial do SUS, então eu não tenho CAPS, eu vou no posto de saúde e eles vão saber o que fazer, onde encaminhar. As linhas de ajuda como o CVV, maravilhoso, que é, né, 188, você pode também pelas redes sociais, e tem sites, né, tem o site do CVV, tem o Instituto Vitaleri, então são coisas que eu falo que são confiáveis, não dá pra gente ir buscando coisas na internet também aleatoriamente. Não, então procura o CVV, procura a rede de saúde do município, procura o CAPS. Eu acho que assim, lugares confiáveis. Para poder aí buscar ajuda
certa para que Sim. esses números possam vir Possam a diminuir, né, doutora? Isso. E falar a respeito, eu acho que é a grande sacada, sabe? Ajudar nessa prevenção mesmo. As pessoas precisam entender que isso não é vergonha, né? Que essa dor pode ser cuidada, que tem formas de cuidar, que eu não preciso acabar com a minha vida para acabar com essa dor, que existem outros meios. Porque isso normalmente acontece quando eu não sei onde buscar. Então, é muito importante falar e estar pronto para ouvir também. E agora, assim, a senhora como profissional, como uma psicóloga, como absorve tudo isso e cuida de você? Porque não deve ser fácil você receber essa carga diária de pacientes e ser ali um apoio, uma mão que ajuda, como cuidar de você. Eu acho que é mais ou menos o mesmo cuidado que todo mundo precisa ter, né? Porque todas as profissões são difíceis, todas as profissões têm ali as suas peculiaridades, mas assim, essa questão do autocuidado, né, que está tão falado, a gente olhar para a gente mesmo, o que me faz bem. Então eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer coisas que me renovem, que me revigorem para eu estar inteira, para escutar ali o meu paciente verdadeiramente, e preciso cuidar da minha saúde mental. Eu faço terapia, faz atividade física, cada um tem que buscar ali o seu nicho. No meu caso é a minha terapia, a minha atividade física, é estar com a minha família, que eu gosto tanto de estar presente, com a minha filha adolescente, ali com todas as questões, mas que é tão rico. Então, assim, a gente vai se abastecendo. É buscar uma válvula de escape. Uma válvula de escape. O conversar também é muito importante. Nossa, muito, muito. Tem uma rede, né, bacana. Eu amo estar com a minha família, né, uma grande família. Minha casa, eu falo que é sempre cheia de pessoas queridas, os amigos. A gente precisa ter uns amigos ali de verdade que estão... E hoje, infelizmente, com a era do TikTok, WhatsApp, né, essa era de redes sociais, o conversar olho no olho, né, estar presente é tão distante. Nossa, muito distante, principalmente para os jovens, né? Isso é muito preocupante. Eles não têm mais essa coisa do estar, né? Eu estou ali, mesmo que eu estou no celular o tempo todo. Então, essa coisa do olho no olho realmente não existe. E fica bem mais difícil eu saber o que você está sentindo se eu não estou, né, olhando para você, se eu não estou ali do seu ladinho realmente. Né? Isso pode ser uma das causas desse número? Sim. Isso vem aumentando muito entre crianças e jovens. Tá? É assustador o quanto vem aumentando o suicídio entre os jovens. Eu acho que vai muito disso mesmo, desse distanciamento, dessa solidão, desse olhar, esse mundo, né, de mentira. O bullying. Né? O bullying é destruidor. A gente tem que estar de olho nos nossos filhos, prestando atenção o que eles fazem com os amigos na escola, né, nas suas redes ali de convívio, porque eu não preciso me preocupar só com o meu filho se ele sofre o bullying, mas se ele faz, porque às vezes ele está fazendo sem querer. Então a gente precisa orientar, a gente precisa estar junto com ele. E agora, doutora, para a gente poder finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para todos que estão nos acompanhando com relação a um Setembro Amarelo que não deve nunca ser, entre aspas, esquecido. Ele deve ser um janeiro, fevereiro, março, abril, o ano todo amarelo. O ano todo amarelo, é isso mesmo. Amarelo de esperança, né? Amarelo de alerta. Né? Eu estar preocupada com o meu próximo, eu estar ali inteira para o meu próximo, eu estar inteira para mim. Então, assim, eu acho que é o cuidar mesmo, cuidar da gente, da nossa saúde mental, do nosso emocional, do nosso espiritual. A gente precisa estar voltado para a gente estar inteiro e olhar para esse próximo, né? E ser ali a mão que ajuda, ser o abraço amigo, ser o ouvido verdadeiro, ser colo. Então, eu acho que é isso. E parar um pouquinho todo dia, se for necessário, respirar e seguir em frente. É difícil. Mas é possível, Né?
E a gente não pode esquecer também que setembro traz o dia 10 de setembro, que é uma data muito importante da gente lembrar aqui no podcast, que é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Ao suicídio, é isso mesmo. Então é o mundo todo levantando essa bandeira, né? Falando a respeito, porque sabe que esse problema é um problema de saúde pública e que está se agravando, então o mundo todo aí está levantando essa bandeira, e isso é importantíssimo. E, gente, não deixe de procurar ajuda, né? Assim, tá com um problema, como a doutora Janaína falou, não deixe de conversar, de procurar alguém, né, que te escute e, assim, em todos os casos, procure um profissional, né, doutora? É isso mesmo. Não vamos deixar essa dor ficar guardadinha ali com a gente, vamos procurar ajuda, isso não é vergonha. Sofrimento não é vergonha, dor não é vergonha, depressão não é vergonha. Vamos nos cuidar, olhar pra gente com carinho, com amor, né? E é isso. Doutora Janaína, muito obrigada pela participação aqui no nosso Ourinhos Cast, por esses esclarecimentos. Importantíssimo a gente falar, né, desse tema tão forte, em que temos números tão altos, e queria só agradecer mesmo. Eu que agradeço o convite, né, e vamos cada vez mais falar a respeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. E lembre-se, viu, para você que está nos acompanhando, falar é a melhor solução. Se você está passando aí por um momento difícil, procure, como eu já disse, a doutora Janaína já disse, uma ajuda profissional. E em casos de urgência, a doutora Janaína também falou, o Centro de Valorização da Vida. Ele atende 24 horas pelo telefone 188. Fiquem todos com Deus e até o próximo Ourinhos Cast.